Boa noite, vamos para a nossa live nesta segunda-feira. Antes de começar a nossa live, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz porque nosso canal chegou à marca dos 25 mil seguidores, um crescimento orgânico que tem acontecido do ano passado para cá, que foi quando eu comecei a fazer as lives, porque antes eu não tinha essa relação tão íntima aqui com o Instagram e agora virou assim um espaço muito dentro da minha vida e eu agradeço isso a vocês, né, que me seguem, que estão sempre aqui, que acompanham as lives e eu quero agradecer muito então a todos vocês. As pessoas já estão entrando, a nossa live de hoje vai ser com essa médica maravilhosa, uma figura humana incrível que é a doutora Margarete Dalcomo. A doutora Margarete é pneumologista e é pesquisadora da Fiocruz, uma das primeiras a combater, a estar em contato nessa lida diária com o coronavírus, e ela tem sempre muitas coisas para nos contar. Eu quero lembrar vocês que em dezembro, no dia 7 de dezembro, eu fiz uma entrevista aqui com a doutora Margarete Dalcomo. Ela veio muito sentida nesse dia, porque o doutor Ricardo Cruz, um amigo querido dela e um amigo também meu, um médico sensacional, tinha falecido, mas ela não deixou de vir e para dar os seus alertas, dar o seu recado. E tudo que ela falou naquela live sobre as previsões do que poderia acontecer com todos nós aqui nos meses de março e abril, tudo isso se concretizou. Quer dizer, a doutora Margarete tem dito, tem dado alertas importantíssimos para todos nós, e hoje nós vamos contar com a doutora Margarete aqui de novo para nos falar. Eu já recebi várias perguntas de muitas pessoas aqui. Vou tentar colocar essas perguntas todas para a doutora Margarete. Então, vamos agora ver, gente. Prazer estar com vocês aqui. Eu vou chamar a doutora Margarete, porque eu acho que é um privilégio tê-la aqui conosco hoje, né? Oi, Margarete. Que prazer estar com você aqui de novo, Margarete. Tudo bem, Márcia? Tudo bom? Tudo bem? Prazer Eu acho também. que eu vou ter que tirar esses comentários, que senão a gente não vê você, Margarete. Tem muito comentário aqui. O rosto fica coberto, né? Aí a gente Margarete. A nossa olha, carinha, a minha carinha cansada, né? Não, você está com a cara de guerreira. Fantástica que você é. Não está nada cansada, não. Está com uma cara maravilhosa. E a gente vê o seu espírito de luta. Acabei de ter uma conversa muito boa com a senadora Cátia Abreu e nós estamos lutando pelas vacinas e ela está ajudando. Ela é guerreira também, né, Márcia? Realmente espetacular. Uma conversa muito positiva. Ela me procurou e a gente vai... Ela está ajudando junto aos órgãos internacionais, teve reunião com o Dr. Tedros Ghebreyesus, que é da Organização Mundial da Saúde, de modo que, assim, eu acho que esse é o momento de darmos as mãos, né, Márcia? Porque é verdade. Nós não vamos vencer isso, nós só vamos vencer isso com a ciência, com o respeito ao que nós estamos fazendo, e com solidariedade humana, porque nesse momento, Márcia, o Brasil está precisando de muita solidariedade, porque senão nós não vamos conseguir fazer o que temos que fazer. Margarete, você sabe que quando eu vejo... Para nossa conversa. Pois é, não, foi maravilhoso você ter dado todo esse insight para todas nós, porque eu acho que a gente precisa saber das iniciativas que estão acontecendo, né, Margarete? Tem pessoas que escreveram aqui e perguntaram, mas por que as vacinas não estão sendo entregues, né? Por quê? O que está acontecendo? Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem a Coronavac, mas não está encontrando ainda a AstraZeneca. Então, era uma oportunidade muito importante que você pudesse falar. Posso esclarecer logo essa questão das vacinas no Rio, Márcia? A questão das vacinas, gente, assim, nós só temos 2 vacinas aprovadas e disponíveis no Brasil, né? Feitas pelos nossos 2 órgãos públicos, Fiocruz e Butantan. O que ocorreu é que os insumos farmacêuticos ativos de ambas as produções vêm da China, Márcia. E houve atraso. A China está numa situação em que começa a epidemia, neste momento agora, tardiamente, a epidemia eclodiu lá.
Então, os chineses já estão vacinando. Vacinaram até agora aproximadamente 180 milhões de pessoas, o que para a China parece muito, mas não é, né? Não é nada. 1 bilhão e 400 milhões. A Índia, por sua vez, também começou a eclodir a epidemia lá. Então, o Serum Institute, que daria doses prontas para nós, em alguns milhões a mais, o governo indiano bloqueou, porque tem que vacinar a população indiana primeiro. Então, assim, a situação é bem complexa na Índia, né? Então, do ponto de vista da AstraZeneca, nós tivemos todos os problemas que nós até conversamos um pouco em dezembro, lembra, Márcia? Houve gafes diplomáticas absolutamente imperdoáveis da parte do Brasil, né? Nós tratamos os chineses muito mal, nós temos um contrato de transferência de tecnologia assinado, todo cronometrado, pago, né? Isso foi pago, não é uma coisa, não é uma doação, é diferente do mecanismo COVAX, que aliás também é pago, né? Porque o Brasil comprou, né? Não é doação, nós não somos pobres para precisar de doação. Então, qual é a situação atual, Márcia? Em relação à AstraZeneca, houve atraso na entrega do IFA, que é o insumo farmacêutico ativo. Houve sim. Então, a Fiocruz, com isso, atrasou o cronograma que havia sido apresentado ao Ministério da Saúde e aprovado. Depois ainda tivemos um azar, Márcia, que a máquina que faz a recravação dos frascos, que você sabe que vacina é uma coisa super complexa, obedece a critérios de qualidade, é uma coisa alucinante. A máquina deu problema e levou alguns dias para consertar, teve que vir os técnicos de fora. Então, agora está tudo ok, o IFA chegou, tem bastante IFA, então a Fiocruz acabou de entregar um novo cronograma. Até o final do mês de abril, nós teremos da AstraZeneca, fabricado pela Fiocruz, certinho, semana a semana. Já entregamos 1 milhão e 600 agora, sexta-feira, que já está distribuído. Essa semana entregaremos mais 2 milhões e meio e até o final de abril entregaremos 17 milhões, está no cronograma, que é público, entregue hoje pela Fiocruz. Então, isso vai dar um pouquinho de alento para nós. Mas eu queria dizer, Márcia, uma coisa que às vezes as pessoas não querem muito ouvir. As vacinas sozinhas não vão fazer milagre. O Brasil precisa fechar. Fechar, Márcia. Não tem jeito. Você acha que, para mim, é bom um médico que está trabalhando, que tem seus pacientes, aluno e tal? Não é bom dizer isso, mas não tem outro jeito. Se nós não interceptarmos a cadeia de transmissão nesse RT, quer dizer, nessa taxa de transmissão tão alta quanto nós estamos, não tem jeito, Márcia. Não tem jeito, entendeu? Não tem jeito, né? Então, assim, nós precisamos parar o Brasil. Nós precisamos... Então, assim, quando eu fiz, até foi engraçado, Márcia, porque alguns dias atrás eu fiz um apelo veemente, foi um dia daqueles assim, e aí eu estava na televisão e alguém me disse, nossa, mas você hoje está mais veemente ainda. Eu fui muito veemente e eu disse, eu apelo como médica, como cidadã, como família, que as lideranças comunitárias impeçam nas suas comunidades baile funk, festa rave, não sei o quê. Depois eu recebi um recado que o meu pedido tinha sido aceito e não teve baile funk, festa rave. Eu fiquei feliz, porque você está mais forte que a polícia, hein, Margarete? A polícia não entra nas comunidades, né? Eu fiz um apelo humano. Eu fiz um apelo humano e, além do que, nós estamos ajudando muito as comunidades, Márcia. A Fiocruz tem projetos de grande envergadura, como nas comunidades de São Paulo, a iniciativa privada também está fazendo coisas bonitas, em Heliópolis, em Paraisópolis, você sabe disso, né? Então, assim, nós estamos tentando fazer, mas, enfim, é isso. Não, eu fico muito feliz de ouvir você me dizer que o seu pedido foi aceito, porque eu estava ouvindo aqui relatos assim, de pessoas contando que nas comunidades carentes aqui não estavam deixando as pessoas usar máscara, que os traficantes não deixavam usar máscara porque precisavam ter aquela coisa, pode ser uma gangue rival, pode ser polícia. Então, isso é uma coisa bastante assustadora, né? Além dos bailes funks, né? Então, já está uma coisa assim mais... Eu espero que esse pedido perdure, mas eu vou voltar a fazê-lo de novo. Não tem eu acho que deve fazer sempre, Margarete, para ver se fica bem estabelecido isso. Agora, Margarete, com relação então à AstraZeneca, a gente já vê que vai ter uma produção que vai entrar agora bem maior, né? Mas como é que o Brasil...
Mas a gente precisa, Márcia, vacinar muita gente e muito rápido. Nós não estamos usando a nossa sabedoria, nós não estamos usando a nossa capacidade e expertise plena de vacinar. Essa meta que eu falei há um mês atrás, e que felizmente o nosso novo ministro incorporou, de vacinar 1 milhão por dia, era naquela época que tinha pouquinha vacina. Mas 1 milhão por dia é modesto, é nada para o Brasil. Nós temos que vacinar mais de 2 milhões por dia, Márcia. E nós podemos fazê-lo fácil, e o SUS tem capacidade de fazer isso, né, Margarete? Claro que tem. E depois a iniciativa privada, você viu aí que eu estou me reunindo com a Luísa Trajano, nós fizemos várias reuniões com as mulheres do Brasil, com a iniciativa privada. A iniciativa privada já fez todo um cronograma, nós temos já organizado avião, barco, 4x4, caixa térmica, geladeira, freezer, tudo por doação, respondendo às demandas dos municípios. Nós fizemos um questionário e passamos por mais de 5 mil municípios brasileiros, Márcia, e com uma resposta de mais de 98%, todos dizendo o que precisam. E isso a iniciativa privada pode ajudar. Né? Nós temos redes de farmácia no Brasil, Márcia, que podem, né, se tiverem acionadas, podem vacinar. Não pode fechar posto. Por isso é que eu fui tão dura outro dia, Márcia, porque eu soube que tinham fechado a vacinação, porque era feriado. Não, isso eu fiquei indignada, Margarete. Eu fiquei indignada. Como assim feriado não se vacina numa pandemia? Tem que vacinar sábado, domingo, feriado, dia santo. Tem que vacinar. Não tem jeito. Senão não tem jeito. Vamos conseguir a cobertura que nós precisamos para ajudar a interceptar essa transmissão, porque as novas variantes que estão circulando entre nós, Márcia, são muito piores do que a variante original de Wuhan, que chegou até nós. É uma nova variante, é brasileira. O vírus sofreu mutação aqui, ela é muito mais transmissível, ela contamina muito mais gente jovem. Então, hoje nós estamos internando gente. Se você for pegar a média, eu hoje recebi a média da fila de espera, por acaso, né? Poderia ter de outros hospitais, mas casualmente recebi do Hospital Emílio Ribas de São Paulo. Só tinha 2 pacientes na fila de espera com idade acima de 50 anos. O resto era tudo abaixo, Márcia. Então, é muito triste isso, né? É muito triste. Porque essa turma também que vai à festa, né, Margarete? Essa turma que acha que não vai pegar e não vai acontecer nada. Gente, mas, doutora, eu quero fazer o casamento da minha filha. Como eu tenho clientes queridos que me perguntam, Márcia, eu falo, não dá para fazer casamento. Sinto muito, né? Manda juntar os pratinhos e faz a festa depois, mas agora não dá para fazer, entendeu? Ou vai na prefeitura, casa só no papel, acabou, tá ali. Não dá para fazer nem aniversário de 1 ano, Márcia, de neném. Não dá. Eu tenho uma amiga que foi no aniversário da neta. Eu tenho uma amiga que foi no aniversário da netinha, ela, o marido e só os pais da criança. Pegou Covid. Então, é isso, entendeu? Isso, as pessoas precisam entender. A gente não brinca que mais de 2 é multidão? Quando você quer contar um segredo, Márcia, então, é mais ou menos assim na Covid-19, né? É mais ou menos. 2 já é multidão. Bom, eu gosto de dizer que é uma frase que o Cláudio, meu marido, sempre diz: um com Deus é maioria. Então, a gente tem que ficar um com Deus sempre, né? Agora, Margarete, essa questão toda da vacinação de 2 milhões por dia seria para a gente conseguir vacinar todo o pessoal que seria da área mais assim, de risco, né? Seriam para conseguir vacinar os 77 milhões, é isso? Não, nós não podemos vacinar só 77 milhões. Não podemos. Está errado. Está errado, esse cálculo é um cálculo equívoco. Saiu esse cálculo na imprensa. Não sei que se não você vai viu. Resolver o problema do Brasil. Para resolver o problema, nós temos que, além de fechar o país, nós temos que vacinar 150 milhões de brasileiros. 150? Nós temos que vacinar. Por quê, Márcia? Nós precisamos vacinar agora. Nós já vacinamos grande parte dos idosos, né? Agora nós temos que vacinar aqueles que estão em situação de muita exposição, vacinar todo o complexo da educação para que nós possamos reabrir nossas escolas, nossas universidades. Né? Não é possível ter outro ano letivo perdido.
né? Não, é O incrível pessoal isso. da segurança, né? Então, guardas, militares, toda essa gente que trabalha na segurança do país é muito importante, sem dúvida nenhuma, e mais o pessoal que trabalha em transportes, né? E que tem muita exposição. Então, não há dúvida de que essas pessoas elas precisam ser. E descer a faixa etária, Márcia, para poder incluir aquelas pessoas que vão para o mercado de trabalho, que são as pessoas mais jovens mesmo, além dos profissionais de saúde que, infelizmente, Márcia, ainda não foram vacinados e que são jovens. A maioria das pessoas que estão trabalhando na linha de frente não são pessoas com mais de 60 anos. São médicos, Claro. enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, técnicos, tudo jovem. Essas pessoas precisam ser vacinadas. Essa Agora, força essas de pessoas. trabalho está ficando doente. Mas essa força de trabalho, já que está no hospital, já não é obrigatoriamente tem que ser vacinado quem está trabalhando no Não, hospital? mas não foi ainda. Só foi vacinado quem tem mais de 60 anos. Então, não é possível isso, entendeu, Não, não é Márcia? possível. Não é possível Depois isso. tem algumas questões, Márcia, não sei se está nas suas perguntas, mas hoje alguém me disse, soube que eu vinha conversar com você e me pediu que falasse isso, né? Não sei, que é a questão de se pode ou se não pode, se não deve vacinar as grávidas. Isso é uma dúvida que muita gente tem. Então, eu queria explicar isso, porque eu tenho várias clientes que estão grávidas, filhos de clientes, de amigos, né? Tem muita gente jovem, né, que está na época de procriar. Então, assim, qual é a situação? Grávidas, normalmente, Márcia, não são testadas em estudos clínicos de fase 3 por uma questão Entendi. ética. Não são Aham. testadas. Então, diante da pressão da pandemia, qual é a situação consensual hoje no mundo? Os Estados Unidos está vacinando todas as grávidas. Todas. A não ser que ela não queira, né? Tá. Independentemente do momento da gestação. A gestação tem um momento inicial, até a 16ª semana, que é o período da organogênese, quando nós poderíamos ter medo se a vacina pudesse ter algum efeito teratogênico. Nenhuma delas tem. Então, a vacina é segura em qualquer momento da gestação. Então, qual é a norma? Não tem estudo, né? Volto a dizer. Mas há um consenso universal hoje nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa e no Brasil também. A Sociedade Brasileira de Gineco-Obstetrícia já se posicionou de maneira favorável à vacinação das gestantes. Então, as gestantes poderão ser vacinadas se assim o quiserem. E, na verdade, Márcia, eu particularmente defenderia, se eu tivesse uma filha gestante, eu faria tudo para que ela fosse vacinada, porque a proteção é muito grande e gestante é grupo de alto risco. É alto risco, né? Então, já há um número grande de interrupções de partos prematuros, né? Se a gestante ficar grávida, você tem que interromper a gestação. E, às vezes, é um feto muito prematuro, que tem uma chance de ter complicações, de morrer muito grande, né? Então, assim, senão alguém vai morrer, né? É Então, isso verdade. é importante. E outra pergunta que me fizeram, Márcia, é a questão das crianças. Crianças também não são testadas por razões éticas em estudo de fase 3. Então, começam agora os estudos em criança em Israel. Quem primeiro começou foi Israel, então Israel deve gerar resultado em criança muito rápido. A gente já deve Muito ter, rápido. para poder eticamente nós sabermos se poderemos usar vacina nas crianças. Mas até agora, a recomendação é vacinar no Brasil de 18 anos em diante. Eu Tá? tenho uma pessoa que me escreveu aqui, disse que o filho dela, de 7 anos, já teve Covid 2 vezes. 2 vezes, uma criança de 7 anos. Será possível uma coisa dessa, Ana? Olha, possível é, Márcia. Provável é pouco provável. É possível que tenha tido uma vez, ou não sei se teve PCR positivo nas 2 vezes, isso eu não sei dizer, entendeu? Mas o fato é que as crianças estão adoecendo mais, Márcia. A doença realmente, essa transmissão, ela é mais rápido, mais fácil. E assim, eu tenho visto famílias, né? Marido, mulher, filho pequeno, né? Enfim, isso a gente tem visto realmente com mais frequência. A questão é que as crianças, elas costumam, pela sua imunidade muito particular, elas costumam ter uma evolução mais benigna, entendeu, Márcia? Então, assim, elas meio tiram de letra, digamos assim, a maioria delas, né? Mas algumas complicam, mas são poucas.
né? Então, Então, assim, agora, vacinar crianças ainda nós não estaríamos autorizados, tá? Tá. Margarete, e pessoas, assim, muita gente perguntando, Margarete, sobre a vacina, se a vacina realmente está impedindo das pessoas irem a óbito. Por quê? Porque teve o caso do cirurgião plástico do João Dória, aquele Ricardo Gomes, se eu não me engano, que tomou 2 vezes Coronavac e morreu. O próprio Agnaldo Timóteo. Outro me escreveu o pai, a mãe do padre Fábio de Mello. Então, são pessoas que estão preocupadas porque estavam confiando que, tomando a segunda dose, estavam protegidas de não ir para um caso grave. Isso realmente acontece? A gente fica protegida de ir para um caso grave, visto que isso aconteceu com essas pessoas? Olha, Márcia, eu não posso avaliar caso a caso, porque não conheço Claro. os casos clinicamente. Médicos fazem cerimônia para falar de casos que a gente não conhece, né? Então, assim, eu não sei se essas pessoas tomaram 2 doses. O fato é que nenhuma vacina, nenhuma delas, de nenhuma doença, nem sarampo, nem H1N1, nem febre amarela, nenhuma vacina protege 100%, Márcia, isso não existe. Então, numa situação pandêmica, onde a taxa de transmissão está tão alta, né, nós não podemos afirmar, são 2 questões. Primeiro essa. Segunda é que, nesse momento, nós não podemos afirmar, para isso nós já começamos estudos em coortes de pessoas, uma coorte bem importante que está sendo feita em Manaus, lá no Amazonas, para verificar e responder se a Coronavac, o quanto ela é capaz de proteger contra a nova variante brasileira. Essa resposta nós não temos ainda, que é a P1, que surgiu no Amazonas, mas é a variante brasileira, né? Que é muito mais transmissível e muito provavelmente mais severa, porque ela está adoecendo jovens de maneira bem severa. Então, nós poderíamos dizer de uma maneira simplista, Márcia, que esses casos são, como nós chamamos na medicina, de anedóticos, né? Mas não são anedóticos, dado a frequência com que eles têm ocorrido, né? Então, isso significa 2 coisas. Primeiro, a vacina não confere proteção de 100%. Segundo, a transmissão está muito alta. Conclusão, apesar de vacinados, todas as pessoas, sobretudo as idosas, devem manter os mesmos cuidados, o mesmo rigor de proteção, distanciamento, nada de receber netinhos, nada de participar de festas familiares. Por quê? Porque nós não sabemos as condições imunes de cada uma dessas pessoas. E há também, Márcia, e é uma coisa mais complexa, né, que são questões genéticas, né? Hoje há muitas linhas de estudo verificando por que algumas pessoas, apesar de jovens, sem ter nenhuma comorbidade, desenvolvem doença grave e morrem até. E por que outras, idosas. Então, assim, deve haver fatores genéticos que precisarão ser elucidados. Então, nós ainda não sabemos. Mas o fato é que o fato de vacinarmos não nos dá uma carta de alforria para cair na vida. Não dá. Tem que manter os mesmos cuidados, entendeu? O Margarete, você deve ter visto também essa reportagem que saiu sobre a imunidade da AstraZeneca no Chile, que também foi questionado se realmente... Você pode comentar isso para a gente? Olha, Márcia, assim, tem o lado negro da força, né? Esse mercado de vacina, ele é muito poderoso, Márcia, muito poderoso, muito mesmo. Então, assim, existe de tudo, né? Você se lembra quando a AstraZeneca parou o estudo há meses atrás? Lembro. Um efeito adverso e tal. Aquilo Lembro. Alguém levou a informação de dentro da AstraZeneca, certamente, e vazou essa informação. Então, isso tudo pode ocorrer. É um mercado muito poderoso, Márcia. São bilhões e bilhões, né? Então, não é um mercado pequeno, é um mercado de... Então, assim, isso tudo... Então, por exemplo, né, vamos falar de uma coisa mais séria, né? Primeiro, a proteção contra as variantes. A vacina da AstraZeneca mostrou problema com a variante da África do Sul, por exemplo, que não está aqui, graças a Deus, né? A variante da África do Sul ela é danada, entendeu? Então, assim, ela mostrou problema. Precisarão novos estudos para responder se ela vai precisar, desculpa, sofrer alguma modificação ou não.
Outra vacina também mostrou problema na variante da África do Sul. Por outro lado, a AstraZeneca mostrou uma excelente cobertura com a variante do Reino Unido. O Reino Unido basicamente só está usando Oxford AstraZeneca, cobrindo um largo, já com um impacto enorme na população. Você viu que Londres, depois do lockdown rígido, não morre mais ninguém. Está morrendo Lockdown e vacina, né, Margarete? Lockdown e vacina. Ao mesmo tempo, tudo junto. Vacinaram milhões de pessoas, né? Então, assim, no nosso caso aqui, quer dizer, e no Chile, quer dizer, é possível, tem que ter estudo, Márcia, não tem jeito, são coisas muito, muito novas, entendeu? A mesma coisa, esses fenômenos de trombose que foram registrados com os casos e que aí a União Europeia suspende, e aí o Reino Unido não quer dar vacina para a União Europeia. Então, assim, e, na verdade, a comunidade europeia já voltou atrás e já disse que era uma coisa óbvia, que nós aqui dissemos de público. Gente, isso não é verdade. O fenômeno tromboembólico havidos com a vacinação, eles são proporcionalmente muito menores do que aqueles que acontecem normalmente na população geral. Ou aqueles que acontecem em moças jovens que tomam pílula anticoncepcional, que é um fator de alto risco, né? Por isso é que quando tem Covid-19 a gente pede para suspender, entendeu, Márcia? Porque a gente tem medo dos fenômenos tromboembólicos que a própria pílula anticoncepcional pode causar. Claro. Então, proporcionalmente, os casos de trombose, né? E muita gente me pergunta isso, né? Você não tem medo? Você tomou? Não, não tenho medo, porque a gente sabe isso, nós estamos estudando isso, né? Então, assim, e o que houve no Chile, Márcia, precisa ser melhor elucidado, entendeu? Porque o Chile também está vacinando muito. E o Chile não tem variante de lá, né? O Chile está vacinando, mas o Chile relaxou também um pouco e você viu que agora voltou a subir, né? Então, assim, a situação do Chile também não é boa, né? Aliás, de toda a América Latina não é, né? No Peru a situação é dramática, né? Eu falei para o Peru a semana passada, é catastrófica, os hospitais estão lotados, enfim. Está muito ruim a situação, Márcia, da segunda onda, né? E na Europa já estão na terceira onda e os Estados Unidos já está na quarta onda, né? Na quarta onda. Eu tenho lido sempre em inglês as mídias americanas e eles falam da quarta onda, que é uma coisa assustadora, porque eles estão vacinando muito, né, Margarete? Agora, né, Márcia? Agora, né? Eles estão vacinando. O presidente Biden se comprometeu a vacinar, né? 100 milhões de americanos, eles estão vacinando muito, eles estão chegando a 3 milhões de vacinados por dia, com um detalhe, né, Márcia? Eles não têm SUS lá, né? Eles não têm SUS, né? Então, eles estão usando a rede de farmácia, né? Todas aquelas farmácias que a gente conhece, né? Do Duane Reade, Walgreens, né? Todo mundo está vacinando ali, né? Em todos os lugares, todos os lugares. E estão usando, eles estão com muita vacina, né, Márcia? Nesse momento, nós estamos no momento de negociar o que eles têm lá estocado da AstraZeneca sem usar. Essa é a diplomacia que nós estamos, nesse momento, tratando de fazer. Pois é, porque eles não estão usando a AstraZeneca, né? E estocado. O Canadá também tem muitos milhões lá guardados sem usar. E nós precisamos muito delas aqui, entendeu, Márcia? Então, assim, nós precisamos retomar esses contatos diplomáticos. Eu sei que já houve uma reunião do ministro Queiroga com o embaixador americano, enfim, e eu acho que instituições internacionais podem ajudar nessa negociação, porque se chegasse essas doses aqui, seria um grande adianto para nós. Com certeza. Margarete, e a Sputnik da Rússia? A Sputnik é uma boa vacina, Márcia, muito boa vacina. É, porque as pessoas ficam assim, Não, ela é uma vacina que nós hesitamos muito, nós particularmente fizemos muita cerimônia para falar da Sputnik, porque não tinha publicação, Márcia. Nós tínhamos visto a publicação do fase 1, uma parte do fase 2, até que eles publicaram fase 3 deles. Publicaram na revista Lancet, que é uma revista de grande impacto na área médica. O estudo deles é excepcionalmente bom. Ela é uma vacina excelente. Ela é muito parecida com a vacina da AstraZeneca. Ela é feita com vetor de adenovírus, sendo que a da AstraZeneca é um adenovírus de chimpanzé e a vacina da Sputnik é um adenovírus humano. Elas são, portanto, da mesma plataforma, como nós chamamos. O que significa, Márcia, que, sem dúvida nenhuma,
Haverá estudos, né, que já estão pensados de testar as duas, uma dose de uma e uma dose de outra, porque são da mesma plataforma, para ver se a gente enhance, né, se a gente aumenta o poder protetor. Isso é perfeitamente lícito, né? Muitas vacinas farão estudos dessa natureza, né? Nós vamos precisar estudar se usar duas vacinas diferentes pode aumentar o poder protetor, mas para responder a isso, só estudando, né, Márcia? Você sabe que essa era a minha próxima pergunta, porque eu conversei com alguns médicos que já me disseram, um que foi voluntário da AstraZeneca, ele disse, não, eu fui voluntário da AstraZeneca, tomei a AstraZeneca em outubro e agora tomei o Coronavac, porque eu acho que é bom porque eu cruzo as duas e é muito bom. Um é adenovírus, outro é o vírus do próprio SARS-CoV-2, né? Morto. É vírus Morto. inativado, não Mas replicante. e tem gente perguntando também o seguinte: bom, se eu tomar uma dessas, que são os vírus mortos, né? Eu posso tomar uma da Janssen, eu posso tomar uma da Pfizer lá na frente? Tem problema? Ou isso a gente fecha mais a nossa, vamos dizer, a cobertura ou não? A gente não sabe responder isso, entendeu? Mas isso é uma angústia, as pessoas estão gerando angústia de nova qualidade, né? Então, tem gente que não quer tomar vacina nenhuma, né? Ainda tem alguém que delira um pouco com isso. Gente, né? eu fico impressionada com isso. Ainda tem gente. Outro dia eu peguei um motorista de Uber e aí falei, não, eu só vou descer desse carro quando o senhor estiver convencido. Aí, finalmente, eu conversei. Mas, Margarete, você acha que as pessoas vão poder cruzar assim, por exemplo, chegou a da Janssen, eu tomei Coronavac, vou tomar Janssen também? Que são plataformas diferentes? Nós só poderemos fazer isso e dizer isso de maneira adequada, Márcia, se isso tiver sido testado. E aí eu vou poder dizer, olha, houve um estudo com tantas mil pessoas que mostrou que a proteção aumentava em tantos por cento em relação à dose original, então, porque aí já não será mais contra placebo, entendeu? Mas são estudos que nós chamaríamos, nesse caso, de superioridade, né? São ensaios clínicos de superioridade. Existe de superioridade e de inferioridade. Então, teriam que ser testados, mas sem estudo a gente não pode dizer nada, entendeu, Márcia? Claro. E eu não recomendaria que ninguém fizesse isso, porque isso é um experimento, é um autoexperimento que, enfim, não acho que seja adequado. Eu não faria isso, entendeu, Márcia? Eu tomei a vacina da AstraZeneca, né, vou tomar a minha segunda dose. Neste ínterim, tomei a vacina da influenza, porque esse intervalo pode ser feito, que é a vacina anual da gripe, né? Então, já tomei, já vou ter minhas 2 semanas de intervalo aí e vou tomar minha segunda dose. Então, isso é o que eu recomendaria. Agora, para quem tomou Coronavac, que o período é menor da segunda dose, né? Qual seria, então, o ideal para tomar a vacina da gripe? Você pode tomar com 2 semanas, Márcia. Então, digamos que você tenha se vacinado hoje, dia 5 de abril, com a primeira dose da Coronavac. Daqui a 2 semanas você pode fazer a vacina da gripe, da influenza, e daí a mais 2 semanas você fazer a sua segunda dose da Coronavac, sem problema. Isso é o que está na norma brasileira, isso é o que está chancelado basicamente pelo Programa Nacional de Imunização. Tá? Agora, Margarete... Se você tiver tomado as 2 doses, espera passar 14 dias e toma 14 dias depois, tá? Tá ótimo. Margarete, e as pessoas que têm algumas comorbidades? Muitas pessoas me escreveram assim, eu tenho broncoectasia, que eu nem sei exatamente o que significa, eu acho que é quem teve... Bronquiectasia. Bronquiectasia. Eu posso tomar 3 pessoas ficaram falando sobre isso. Eu falei, gente, mas o que se trata? Vou perguntar a Margarete. Eu estou com tosse hoje, desculpa, Não, Marta. Sinusite. Não é Covid, né? Não é Covid, graças a Deus. Não é Covid, juro que não é Covid, mas é cansaço, né? Não é Covid. Já paguei meu tributo, né? Enfim, nossa, tomo bastante cuidado, né? Mas, enfim, pode tomar, sim. Bronquiectasia é uma doença estrutural, Márcia, da árvore brônquica, que se caracteriza por dilatações nos brônquios, né? Causando infecções de repetição. Isso absolutamente não é contraindicação para as vacinas, bem como nenhuma comorbidade é contraindicação para as vacinas. Quem tem câncer pode ser vacinado, quem foi transplantado de órgão pode ser vacinado, quem tem doença autoimune,
que usa medicação biológica, que hoje é muito comum, Márcia, artrite reumatoide, doença de Crohn, psoríase grave, essas pessoas usam uma porção de remédios que são chamados imunobiológicos, podem receber vacina. A única exceção que nós consideramos são naqueles pacientes com transplante de medula óssea, né? Porque aí a imunossupressão é muito grande, né? Então, nesses casos, é caso a caso, essa pessoa deve decidir com seus médicos, com a equipe que fez o transplante, para ver se vale ou não vale a pena e que vacina seria adequada para essa pessoa. Então, isso é importante, entendeu? Então, assim, não há contraindicação para ser vacinado. Então, assim, todas as doenças, as comorbidades podem ser. Essas pessoas, por exemplo, que têm lúpus eritematoso, Isso, são essas herpes, doenças HIV, isso, todas... todos os HIVs já estão considerados na primeira leva de comorbidades, independentemente da idade. Todos serão vacinados, todos. Agora, Margarete, você acha possível que todas essas vacinas a gente tenha que ter uma terceira dose para combater as variantes? Porque tem pessoas que falam assim, de repente vamos ter que ter uma segunda e uma terceira dose. Você acha que isso é possível? Pode ser, Márcia, é plausível, né? Pode ser que sim, né? Ou pode ser que nós precisemos de reforço, mas isso a gente não sabe ainda, né, Márcia? Então, assim, nós temos muito cuidado de fazer qualquer coisa, pode ser, então, a gente não sabe, Márcia, porque tem muita coisa que nós não sabemos, né? E nós temos que dizer o que nós sabemos e o que nós não sabemos, isso nós não sabemos. Quando, por exemplo, nós que fomos vacinados agora em 2021, nós precisaremos ser revacinados em 2022? Não sei. Ou daqui a 2 anos, ou daqui a 5 anos. Né? Muito provavelmente, Márcia, essas vacinas não deverão ser perenes. Né? Como é, por exemplo, a da febre amarela. Né? Se hoje vacina, acabou, não vacina nunca mais. Né? Vacina da febre amarela. Mas é diferente de uma doença nova, da qual nós temos muita pergunta ainda sem saber responder. Né? E há algumas situações também, Márcia, que algumas pessoas me perguntam isso sempre, né? Há alguma situação em que a vacina pode fazer mais mal do que bem, né? Existem algumas coisas publicadas na literatura, Márcia, de algumas situações, né? Existe uma situação imunológica que nós chamamos o nome é em inglês, né? Antibody Dependent Enhancement, né? Que quer dizer, na verdade, facilitação dependente de anticorpos, né? Isso significa que quando você teve doença muito recente, acabou a sua Covid agora, né? Você deveria ter um tempo para ser vacinado. É uma hipótese, né? A própria OMS recomenda que você espere 3 meses para ser vacinado se você teve Covid. A OMS recomenda isso. Aqui nós não estamos recomendando isso. Não. Aqui a gente está dizendo que pode vacinar 2 semanas depois. E eu acho que sim. Eu estou recomendando que todo mundo se vacine. Então, a gente está dando muita alta de paciente, dizendo daqui a 2 semanas, 3 semanas, você pode ser vacinado. Por quê? Porque essa é uma situação que existe, né? Tem alguns trabalhos mostrando essa possibilidade, mas é uma possibilidade que é real, sem dúvida nenhuma. O que faz isso existir? São condições imunológicas da própria pessoa, né? Então, assim, já há registro de que pode haver por aquela excessiva liberação de anticorpos que nós fazemos, né? Depois de passar aquela cascata inflamatória que caracteriza a doença ativa, né? Nós começamos a fabricar anticorpos específicos, né? IgG, IgM, logo no começo. E se existe essa hipótese de que vacinar, inocular um outro antígeno, que é a vacina, poderia causar uma reação, digamos, paradoxal, se eu puder dizer. Né? Então, assim, eu só estou citando isso, Márcia, não porque seja importante, mas porque pessoas me perguntaram. Então, eu estou aproveitando para fazer esse comentário aqui. E ótimo, Margarete, porque muitas pessoas também perguntam o seguinte, mas a vacina dá uma imunidade de 6 meses para a gente? Você falou aí que a gente não sabe, mas é isso que as pessoas ficam pensando. Eu vou ficar imunizada 6 meses? Não tem previsão, né? Ô, Márcia, eu acho que as pessoas têm que saber o seguinte, nós vamos nos vacinar, nós vamos ter o nosso passaportezinho de saúde, sem o que ninguém vai poder mais pegar avião.
você sabe disso. Quem não Uhum. tiver vacinado não poderá nunca mais entrar num avião. Isso é fato, né? Fato. Agora, nós poderemos, com o nosso passaportezinho de saúde, nós poderemos entrar num avião sem máscara? Não. Não. Nós vamos usar máscara muito tempo ainda, Márcia. O SARS-CoV-2 não vai desaparecer das nossas vidas. Ele vai continuar endemicamente entre nós. É diferente de outras epidemias que foram menores, né? Como o próprio H1N1, como a gripe aviária, como, enfim, a MERS, né? As outras coronaviroses anteriores a essa, né? A própria SARS, a própria MERS, né? Elas desapareceram praticamente, porque elas ficaram localizadas. Esta epidemia ela foi tão pandêmica, Márcia, que não vai desaparecer. Então, nós vamos ter que, durante muito tempo, até que nós tenhamos uma boa resposta vacinal, uma boa cobertura da população mundial, coisa que vai demorar, porque as desigualdades estão aí colocadas. Enormes. Márcia, se Países você mais pobres imaginar, não têm vacina. Márcia, 10 países já Tem compraram tudo, né? 75% da produção mundial. 10 países. 10 países. É uma Essa é a loucura. situação atual. Então, a desigualdade está colocada de novo. Por isso que eu estou dizendo que depende de gestões diplomáticas muito cuidadosas e muito bem feitas, né? Para que nós Claro. consigamos. Então, o Brasil, por exemplo, o Brasil errou muito, né? E errou de novo, quando, apesar de acertar, sendo signatário do mecanismo COVAX, da OMS, negociou mal, Márcia, negociou vacina para 10% da população, quando podia ter negociado para 20%, para 30%, para 40%. Negociou para 10%. E não recebemos nada ainda. Então, isso é só para dizer que é isso, quer dizer, e hoje não tem vacina. Não tem vacina. Pior é isso, não tem vacina, né? Não, a COVAX está dando. Se você fizer a conta matemática, Márcia, de tudo que está sendo fabricado em 2021, vai dar uns 3 bilhões e 500 milhões de doses. A humanidade, nós somos quase 8 bilhões, então nós não seremos capazes de vacinar em 2021 pouquinho mais de 1/3 da humanidade. É muito pouco. Então, como é que você vai dizer que você vai eliminar o vírus? Vai ter que continuar usando máscara, sim, vai ter que ter um certo cuidado nas reuniões de muita gente, né? Certamente os testes diagnósticos vão se sofisticar mais, vão ficar mais fáceis de serem usados, entendeu, Márcia? Mas hoje você vai praticamente fazer um screening de todo mundo, né? Como é que você vai... Hoje eu diria que para você dar uma festinha, você tem Gente, que é uma testar todo temeridade. mundo. É uma E não temeridade. adianta usar teste de farmácia, Márcia, porque não Não, presta, esses tá? não presta, né? Não, Já tem que sei. Não fazer presta. teste, não presta. Gastar dinheiro à toa. Quando alguém me pergunta, eu respondo: compra uma cesta básica e dá para quem precisa, que você está É fazendo um verdade. gesto melhor. É Porque verdade. gastar Agora, dinheiro com Margarete, teste. tem gente que diz que os Estados Unidos, por exemplo, que ainda não reconheceu nem a Coronavac, nem a AstraZeneca, que as pessoas que tomarem isso não vão poder entrar lá. Você acha que isso procede? Não. Acho que tudo isso, Márcia, por enquanto, né? Enfim, é uma incógnita. Eu não posso assegurar que sim ou que não, entendeu? A AstraZeneca, eu acho que é só uma questão de tempo, Márcia. Nós precisamos de duas coisas. Precisamos, em primeiro lugar, dos ensaios de fase 3 definitivos serem publicados quanto à Coronavac, que nós estamos aqui, toda a comunidade científica está ansiosa esperando isso, né? Nós já conversamos com o Dr. Dimas Covas, nós estamos todos ansiosamente esperando para saber qual é realmente a eficácia verdadeira dela. Então, nós estamos esperando esse resultado. E da AstraZeneca, nós estamos esperando outros estudos, que são estudos ainda com faixas etárias diferentes, e os chamados estudos que nós chamamos de fase 4, Marta. São aqueles estudos já feitos depois da comercialização, né? Então, são os estudos pós-marketing que nós chamamos, né? Então, e esses vão ter muitos estudos mostrando, né? Taxa de proteção, quanto protege para forma grave, para impedir de morrer, né? Mas eu acho, Márcia, assim, muito sinceramente, que nesse momento tão dramático que nós estamos vivendo, qualquer vacina que possa reduzir o risco
de nós sermos internados ou morrermos pela doença é altamente vantajosa nesse momento, ainda que elas não sejam as ideais, entendeu? As vacinas chamadas genéticas, né, as vacinas como, por exemplo, a Pfizer, a Moderna, que são vacinas de RNA mensageiro, elas são vacinas, sem dúvida, muito interessantes, Márcia. E por quê? Porque se elas elas podem ser, as vacinas guardam uma característica que nós chamamos de plasticidade. Elas podem ser recompostas. Então, uma vacina de RNA mensageiro, você vai lá e troca o RNA mensageiro por outro. Ela é recomponível, entendeu? Então, ela pode aumentar a sua capacidade imunogênica com mais facilidade e em menos tempo do que uma vacina de uma plataforma mais antiga. Essa é que é a grande vantagem das plataformas genéticas muito modernas, entendeu? Mas também a plataforma antiga tem uma segurança para quem toma muito grande, porque essas vacinas já são muito testadas, né, Margareth? Sem dúvida nenhuma. A vacina de vírus inativado, que é como a da H1N1, Márcia, que é uma vacina espetacular, que nós tomamos todo ano, né? São 80 milhões de brasileiros que são vacinados todos os anos para a gripe. Olha que experiência bonita nós temos. E nós fazemos isso, Márcia, em 6 semanas. Então, olha como nós podemos vacinar muita gente. Pois é, Margareth, quando é que o Brasil vai poder ser autossuficiente na fabricação da vacina? Quando eu digo autossuficiente, no sentido de não depender desses insumos para poder fabricar as vacinas. Existe um planejamento para isso? Existe. Nós temos capacidade científica para ter vacinas brasileiras, como nós temos outras, né, Márcia? Lembra que só de febre amarela o Brasil é o maior produtor mundial de vacina de febre amarela. Nós exportamos para muitos países, né? A nossa vacina é considerada a melhor vacina de febre amarela, totalmente feita na Fiocruz, né? Há muito tempo, clássica, né? Sarampo, muitas vacinas são fabricadas aqui por nós. Então, no momento em que nós tivermos essa fase inicial da produção da vacina da Oxford AstraZeneca, Márcia, a partir do final desse semestre, nós já vamos estar fabricando o IFA, que é o insumo farmacêutico ativo, a matéria-prima da vacina, aqui, na Fiocruz. Então, com isso, nós poderemos entregar ao Ministério, esse cronograma está mantido, para aqueles que têm dúvida. Até o final do ano, a Fiocruz entregará 210 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca, entendeu? Isso é um espetáculo, né, Margareth? Então isso significa garante... 105 pessoas com 2 doses, certo? Exato, Então, é claro que não cobre a população toda, mas nós teremos outras vacinas, como estamos tendo da Coronavac no Butantan. Então, este foi um acerto brasileiro, sem dúvida, o processo de transferência de tecnologia, entendeu, Márcia? A questão que se coloca hoje é a questão das patentes, né? Então, hoje está na ordem do dia, né? Se o Brasil é um país, sem dúvida nenhuma, que tem condição de quebrar patente, Márcia. Pois nós já fizemos isso com o coquetel, né? Serra, nós já fizemos isso, já quebramos patentes, nós sabemos que podemos, né? Agora, muitas pessoas, eu conversei isso, inclusive, com a senadora Cátia Abreu ontem e hoje, né? Quebrar patente agora, Márcia, não vai resolver o nosso problema, porque demora, né? Nós precisamos de vacina hoje, ontem, muita vacina. Então, o que nós temos agora são 2 movimentos, a meu juízo, né? Estou dando minha opinião pessoal, né? São 2 movimentos, né? Então, o Brasil tem condições, né? Somos uma economia pujante, potente, claro que estamos num momento dificílimo, mas temos muito difícil, né? Agora, isso é uma outra coisa, né, Márcia, que eu acho que é importante a gente romper com essa falsa dicotomia entre o que é economia e o que é saúde, né? Não existe diferença, Márcia. Quando você pensa, não tem lá, você não pode fechar porque quebra. Gente, nós estamos falando de vida humana, Márcia. Ou você dá assistência adequada para as pessoas ficarem em casa, sobretudo... Pois é, isso é que tem que dar. Tem que dar assistência financeira para as pessoas ficarem em casa, né? E, então, você tem que entender, nós estamos falando a mesma coisa, que assistência social e financeira não é coisa da economia, é coisa da saúde pública, concorda? Então, não há dicotomia. Não há dicotomia. Saúde coletiva. É a mesma coisa. Não é? Se você não der assistência, como é que você vai conseguir que as pessoas que moram em comunidade
vão ficar lá em casa se eles precisam sair para trabalhar, buscar emprego lógico. informal. Não tem como, Márcia. É Né? impossível. Então, Aliás, uma outra coisa que você falou aqui antes sobre meios de transporte, uma coisa que é inacreditável, não adianta fechar tudo se as pessoas vão empilhadas dentro dos meios de transporte, ônibus e trem, tudo amontoado. Que tipo de proteção aquela pessoa vai ter? Nenhuma. E precisa trabalhar, você quer olha dizer... um BRT no Rio de Janeiro, Márcia, vamos combinar que é uma cena dantesca, né? Você É imaginar dantesco. que, se você olhar aquelas pessoas todas ali, né, apertadinhas assim, elas vão ficar doentes, muitas delas, né? Vão ficar doentes. Agora, Margarete, quando você fala que a gente vai ter que conviver com esse vírus muito tempo, o que significa isso em termos de futuro? Que as pessoas ficam assim, mas quanto tempo? É esse ano? É mais o ano de 2022? Existe alguma coisa que a gente possa ter assim uma luz no final do túnel? Olha, Márcia, eu acho que sim. Eu acho que o ano de 2021 ainda será um ano difícil para a gente, Márcia, porque, sobretudo esse Saúde. semestre, né? Eu acho que o primeiro semestre tá realmente comprometido, né? No Brasil e nesse fluxo mundial de pessoas e transporte aéreo, sobretudo. Né? Imagina um cruzeiro, Márcia. Você não Não, pode isso aí imaginar um acho que acabou, cruzeiro, né? né? Ninguém vai entrar num cruzeiro agora. Então, você imagina as companhias de cruzeiro, tudo isso a gente Ah, entende que é muito difícil, mas você pode se imaginar entrando num navio fechado, Márcia? imagina, Tem chance, não é? Então, tem assim, chance não zero. tem jeito, né? Eu costumo dizer que a Covid-19 ela é um fenômeno modificador das nossas vidas, Márcia, sem É. dúvida nenhuma, O né? mundo não vai Tem, ser igual depois dele. é a C e BC, né? É antes da É. Covid e depois da Covid, Depois né? da Covid, concordo É plenamente. assim. Então, é isso que vai acontecer. Então, assim, nós não sabemos responder tudo ainda, né? Como vai Uhum. ser? Quando nós, por exemplo, poderemos viajar, né? A gente está fazendo planos, agora a gente olha na internet, né, Márcia? Que saudade disso, daquilo, né? Tem famílias que não conseguem se encontrar, né? Quer dizer, eu tenho minha família, minhas meninas estudando fora, então a gente não consegue saber quando vai ver, né? Porque nem pode vir aqui, né? A gente pode ir lá, né? Então, assim, mas isso vai demorar. Eu acho que esse ano de 2021 pode ser que se consiga restaurar algum grau de transporte aéreo, de fluxo entre países no segundo semestre, dependendo da taxa de vacinação alcançada pelos países, né? E o que você me perguntou se as nossas vacinas seriam aceitas, Márcia, eu acho que sim, né? Dependendo de toda a qualidade de publicações que houver daqui para frente, eu acho que as vacinas que nós estamos usando são boas, né? Elas são confiáveis, né? Com esse senão que eu disse, não existe vacina que proteja 100%. Por isso é que vacinar só não adianta. Nós temos que vacinar muito e temos que fechar as nossas cidades. Tem que fechar o Brasil, Márcia, não tem jeito. Nesse momento, é o que eu diria. Eu digo isso com dor, né? Mas não tem jeito, Márcia, não tem jeito. Nós não vamos conseguir interceptar essa transmissão como está hoje, com os hospitais lotados, não tem vaga hoje nem para quem tem dinheiro, Márcia. A verdade é essa. Bom que as pessoas fiquem Se uma atentas. se uma de nós tivermos uma apendicite hoje, que não tem jeito, tem que operar, nós vamos ter que. Talvez nós não consigamos ir para o hospital que nós queiramos, entendeu? É possível, né? Então, assim, a situação está muito difícil. Nós temos que suavizar um pouco essa pressão sobre o sistema de saúde. Eu fico com pena, sinceramente. Eu rezo todo dia pelas pessoas que trabalham no sistema de saúde, porque eu acho que estão vivendo realmente situações muito difíceis, né? Acho que todo mundo tem que rezar, sabia? Para os médicos. Eu nunca acho que ficou tão claro na cabeça das pessoas a importância de todo mundo na cadeia de saúde. Porque a gente depende de todos ali, né? De todos. Do maior ao menor, todos fazem falta. E todos são importantíssimos. Eu acho que tem que rezar muito, viu, Margarete? Eu estou rezando, você está nas minhas orações. Porque eu acho que a gente tem que rezar para os bons médicos. É verdade. A gente precisa dessas cabeças pensantes, dessas pessoas que têm discernimento.
com essa humanidade, sabe? E a gente está fazendo coisas, Márcia, né, que é preciso, né? Alguns estão tão concentrados na sua tarefa, né, dentro das terapias intensivas, e nós que temos uma ação, digamos assim, institucional, nós não podemos nos negar, entendeu, Márcia? Então, assim, quando alguém me chama, vamos discutir com a Firjan como botar comida nas comunidades, eu não posso me negar e dizer, não, eu tenho que ler mais 2 papers hoje. Não, eu vou fazer alguma coisa que, nesse momento, é a coisa mais útil que eu posso fazer pela minha cidade, pelo povo do Rio de Janeiro, entendeu? Não tem jeito, nós temos que ter uma plasticidade, digamos assim, uma solidariedade, porque eu acho, Muito Márcia, grande. o mundo não pode sair disso igual. Não Não pode. pode. Não pode. Há Sem que se dúvida. criar uma nova solidariedade que eu diria. Pode ser, alguém pode dizer que eu sou idealista, mas eu acredito numa nova solidariedade internacional. Né? O mundo não pode continuar com esse grau, e sobretudo dentro do Brasil, Márcia. O Brasil é um país cuja desigualdade nos envergonha, É nos verdade. constrange. É verdade. Quando nós estamos no exterior, né? A gente que anda muito por aí, a gente É fica verdade. constrangido, né? Então, Não, assim, e essa pandemia tem esgarçado isso mais, né? Esse abismo tem ficado maior o ainda. rei, Então, a o gente rei basta ficou andar na nu, rua em né, qualquer Márcia? lugar do Brasil. Hã? O rei ficou nu, né? Totalmente, Muito. né? Está Então, todo mundo nu. ficou... Está É muito isso. triste. Mas olha, Margarete, nosso tempo está acabando, porque eu não quero que derrube, sabe assim, que de repente some, não quero Eu fazer sei, isso. Eu o quero. Instagram caia, eu sei. Pois é, eu Já quero estou te agradecer acostumada. muito. Eu quero te agradecer muito. Você não sabe a alegria que você me deu quando você disse que podia vir aqui. As pessoas me pediam muito que você viesse. Você passa. Não é que você diga coisas boas, não. Você diz a realidade. Isso é Eu tão sei que eu digo importante. coisas ruins, Isso é mas eu tão digo a, importante. eu Eu digo acho a que a gente tem que. verdade, Márcia. Você diz a verdade. A gente precisa caminhar em lugares sólidos e só a verdade nos dá esse caminho. Então, eu quero te agradecer muito, Margarete, por você ter vindo aqui, Imagina, por falado com favor. todos nós, Se tiver alguma tido. novidade, uma novidade digna de registro, eu te aviso, a gente faz um recall, tá bom? Faz sim. Olha, Margarete, muito obrigada. Olha, a gente nunca se viu pessoalmente, mas eu já sinto como se você fosse uma amiga minha da vida inteira, viu? Eu te agradeço muito carinho, A sempre a sua vida. epidemia é capaz de fazer essa renda de bill entre as pessoas, Não né? é? Muito. Isso aí é o lado positivo disso tudo. Tá Muito bom. obrigada, Obrigada, Margarete Márcia. Dalcomo. Tá? Foi um Tchau, prazer obrigada. enorme ter você aqui. Muito Obrigada. obrigada de novo. Bem, Tchau. gente, espero que vocês tenham gostado. Margarete Dalcomo é aquela figura maravilhosa e a gente, se Deus quiser, vamos fazer uma outra com ela também lá na frente, para outras notícias. Uma boa noite para todos vocês e a gente se vê na quarta-feira. Tchau, Margarete. Obrigada, querida.